O advogado Gustavo Guedes, que integra a defesa de Michel Temer, desistiu de pedir a anulação do inquérito contra o presidente por crimes denunciados no caso aí da delação da JBS. Segundo ele, a defesa contratou uma perícia própria e constatou 70 pontos de obscuridade na gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista. Guedes quer que o inquérito prossiga para provar a inocência do PMDBista. Nesta tarde, Vera, eu começo com você. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, chegou a condicionar, inclusive, o julgamento sobre a investigação contra Temer à conclusão da perícia dos áudios. A votação estava marcada para esta quarta-feira. Vera, qual que foi a estratégia aí do governo nessa notícia que chegou há pouco? Enfim, como é que você recebeu? O que você vai falar sobre isso? Patrick, primeiro esclarecer para o ouvinte que deve estar enlouquecido aí com todas essas perícias, né? São várias as perícias tem perícia na de jornal, praça. Tem perícia de TV. Tem a perícia da Folha, que foi a do fim de semana, que a gente discutiu já aqui no Jornal da Manhã. Tem um monte de inconsistências na perícia que quer mostrar as inconsistências. Tem essa perícia que foi encomendada pela defesa do Temer e tem a perícia oficial, essa que vai ser feita, que a Carmen Lúcia está falando, que é a perícia que deveria ter sido feita de início pela Procuradoria-Geral da República e que estranhamente não o foi. Eles acharam ali que a fita tinha sinais de verossimilhança e não fizeram uma perícia de cara. Perguntei no fim de semana para pessoas do grupo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por que isso não foi feito. Sabe o que eles alegaram? Que não foi feito por motivos de segurança, que eles já fizeram perícias anteriores em outras investigações, em outras gravações do tipo, e elas vazaram. Como se a PGR estivesse muito preocupada em evitar vazamentos, né, a sua vida inteira. Então, eu achei uma desculpa bem fraca. Aí agora você me pergunta, por que a defesa do Temer toma uma atitude aparentemente contraditória, né? Eles têm uma perícia deles que mostra 79 ali, como é que é? Coisas obscuras. 70 pontos. 70 pontos obscuros e ainda assim desiste do recurso. Por quê? Porque se esse recurso, que é para assustar o processo, suspender o processo, fosse rejeitado, pareceria uma condenação prévia do presidente, uma admissibilidade prévia do Supremo da culpa do presidente, de indícios dessa culpa. E isso agravaria a crise política imensamente na época das votações da reforma e uma semana antes da votação da cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Então foi um recuo político, né? Aparente travestido de decisão jurídica. O advogado, quando deu a entrevista, foi esperto. Falou, meio matou no peito. Agora a gente quer ir para as cabeças, quer provar que o presidente é inocente. Não é disso que se trata, tá? A coisa é uma decisão política, porque tal como naqueles projetos do Legislativo, quando você vota a urgência e já tem um termômetro do que vai ser a votação no mérito, a votação da anulação ou não desse inquérito já seria um termômetro de como os ministros vão se posicionar quanto à culpabilidade, eventual culpabilidade do presidente. Então era um tiro no pé esse recurso antes de coisas tão importantes. Por isso é que eles retiraram o recurso. E, de certa forma, também ganha um tempo nesse processo todo, né, Andreasa? Mas, enfim, como é que você vê essa última notícia aí, a notícia que saiu há poucos instantes? Tudo isso, toda essa grande lambança decorre, eu vou ser generoso aqui, Patrick Santos, da imperícia da Procuradoria-Geral da República. Eu considero gravíssimo, num conjunto bastante robusto de gravidades, que o Ministério Público acolha e alimente o mundo e a histeria brasileira, né, que se instalou a partir de quarta-feira, sem ter periciado esse áudio. É bizarro, é inaceitável, é grotesco, dá margem para toda sorte, para usar uma palavra do Lula, de ilações, né? Para toda a justificativa por causa disso, para que se diga que a atuação da PGR tem lá seus componentes políticos, quando não deveria ter. Então a gente fica nessa situação assim, nessa guerra ou guerrilha, como queiram, de perícias. Quem tem a perícia melhor? Isso porque, de início, o correto não foi feito. Aliás, o que há de coisa errada no encaminhamento desse assunto, que envolve o presidente da República, não importa quem é. Tá? Não importa se é bonito ou feio. É o presidente da República. Tudo que houver contra o presidente da República significa abalo no sistema, inclusive econômico, né? Só quem ganhou dinheiro de quarta-feira até hoje foi a JBS, né? Jogando com a Bolsa, que nós sabemos. Então,
Sobre especificamente a manifestação do advogado do... Porque tá difícil, viu, Patrick? Eu tenho uma coluna no Globo amanhã e não consigo entregar o texto. É desesperador, tá difícil, eu tô escrevendo sem parar. Work in progress. Tá difícil de concluir. É incrível, eu tenho que entregar alguma hora e eu sei que em alguma medida meu artigo de amanhã vai chegar caducado. Não tem jeito. Mas o advogado do Cunha, para além disso que a Vera disse, ele joga pra galera, mas também... Do Cunha não, do pegando Temer. toda essa narrativa que... Desculpa, do Temer. Ele joga pra torcida, aproveitando toda essa narrativa que equilibrou um pouco o jogo, porque hoje a pressão tá sobre o Janot, incrível, mas hoje a pressão tá mais sobre o Janot e o Fachin do que sobre o Temer, em certo sentido. Então, ele pressiona ainda mais esses figurões aí. Vamos ver. E você, Madu, qual a sua conclusão sobre essas últimas notícias aí? Pois é, como eu estava dizendo, nem o pai Andreasa, vejam só, nem o pai Andreasa consegue fazer nenhum vaticínio sobre o que vai acontecer no Brasil nas próximas 24 horas, que dirá o Marcelo Madureira, que não é pai de ninguém. Agora, o que se avizinha, o que está se configurando, é que vamos percorrer, nós, os brasileiros, mais um calvário, onde o presidente Temer mostra que de estadista também não tem nada, assim como Dilma Rousseff, como Lula, esses caras. Ninguém se interessa pelo futuro do país. Cada um conhece bem, é a lei de Muricy, cada um tratando de si. O que está se configurando é que o país vai se arrastar, como no processo do impeachment da Dilma, por mais um calvário de medidas jurídicas, perícias, averiguações, quando, para mim, existe uma coisa tão clara, tão irrespondível. O que fazia o presidente da República no subsolo do Palácio do Jaburu com o, vamos chamar de empresário, né? Sem querer ofender a classe dos empresários, do Joesley Batista, numa maneira secreta, na calada da noite, discutindo futebol, eles não estavam. Não existe, isso é indefensável. Se a gravação foi truncada, senão isso não me interessa. O que está claro é que o presidente Temer, não tem mais condições morais de conduzir o Brasil. E ele faria um bem enorme ao Brasil em renunciar para que a gente possa continuar com essa agenda mínima, né? Além dessa coisa, vamos ter que conseguir a Constituição, babá, mas enquanto a gente se arrasta nesse calvário, nessa luta de advogados, né, de causídicos, continua crescendo o número de desempregados, né, continua se aprofundando o déficit público, os problemas do Brasil só se agigantam. Né? Agora eu estava vendo na internet, a hipocrisia bate recordes mundiais. O tal do Rodrigo Rocha Loures diz que não sabia que a mala tinha dinheiro. Isso é inacreditável. Eles acham que nós somos o quê? Idiotas? Quer dizer, idiota nós somos, porque deixamos esses caras ficarem no poder. Mas agora talvez a gente não seja mais tão idiota. Aliás, diz que a mala sumiu, né? Ninguém sabe. Ele saiu correndo daquele jeito porque achou que tinha uma bomba, então é isso? Ah, mas a cara dele de assustado no vídeo não nega, né? Aquela corridinha era pra evitar aquela olhada do quê, né? Então, exato. pelo amor de Deus, né? Agora, as pessoas acham que a gente é idiota mesmo.